Oi, gente! Hoje a gente vai discutir nossa visão marxista sobre o caráter do Estado. Então, vem comigo! Bom, eu não queria já começar baixando o nível do programa, mas vai ter que ser isso. É o seguinte, eu queria começar falando deles. Todo mundo já encontrou um na vida e eles são insuportáveis. Estamos falando dos ANCAP, dos anarcocapitalistas, que, diga-se de passagem, anarquismo e capitalismo na tradição anarquista nunca se bicaram, tá? É um tema para outro vídeo, mas já queria deixar esse spoiler para vocês. De toda forma, o que pensam os ANCAP? Que o grande problema do capitalismo é o Estado. Então, quanto mais as leis de mercado operarem, quanto mais o Estado for mínimo, melhor. O engraçado, e eu desafio vocês a me mostrarem o contrário, é que eu nunca vi essa galera defendendo menos polícia, menos Estado quando tem greve, quando tem manifestação. Aí a polícia pode descer o pau nos trabalhadores, eu nunca vi eles falando nada, né? Aí o Estado, tudo bem. Mas quando é para defender menos saúde, menos educação para a população, essa galera se levanta. Bom, beleza. De outro lado, também queria dizer que existem pessoas, existe um setor, enfim, existem intelectuais, alguns, vários deles, inclusive de esquerda, ou mesmo o chamado neodesenvolvimentismo, que apostam que o Estado pode ser um promotor do desenvolvimento, ou, em outras palavras, pode controlar os excessos do capitalismo, ou inclusive ser um promotor da distribuição das riquezas, ou seja, que frente às mazelas do capitalismo, o Estado pode atuar, em algum sentido, ao nosso lado, distribuindo a riqueza, protegendo os menos favorecidos, ajudando os mais pobres, os trabalhadores, etc. Isso é verdade? Pode ser assim? Pode o Estado controlar o capitalismo? É o Estado, então, um ente neutro que poderia representar um outro interesse que não o da classe dominante, ou é o Estado um aparato de dominação de uma classe sobre outra? Depois, outra questão importante. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês no estado de São Paulo, no estado do Tarcísio, no estado do Derrite, onde, só para citar uma situação, no ano passado, a gente viu uma cena esdrúxula, dentre várias, né? Foi um ano, inclusive, de chacinas, mas me marcou muito e marcou muita gente a cena do policial jogando um entregador de uma ponte. Assim, é bizarro. Eu fui ver o depoimento do entregador, que é de cortar o coração, que ele fala: eu achei que eu fosse morrer, eu pensei, não sei voar, por que ele tá fazendo isso comigo? Aí o pai dele falou: por que a polícia tá fazendo isso? A polícia não era para proteger a população? E aí entra outra discussão muito importante. A polícia no capitalismo serve para proteger a população? Por que a gente vê dados como a polícia de São Paulo, uma das mais letais do país, junto com a polícia da Bahia, diga-se de passagem, do Jerônimo Rodrigues do PT, né? E essa polícia, por exemplo, teve um crescimento de 120% das mortes, né, pela PM de crianças e adolescentes, só para citar um dado. Então, assim, vamos discutir a polícia? Vamos ver a visão marxista de Estado e polícia? Bom, esse vídeo, gente, ele vai ser talvez um pouco mais teórico e um pouco mais conceitual do que os outros vídeos, porque me pareceu importante tratar mais da trajetória do Marx em relação a esse conceito, ao conceito de Estado. Ainda assim, eu juro que eu não vou dar conta de todos os debates. Coisas importantes com certeza vão ficar de fora e vão dar pano para manga para novos vídeos, com certeza. Mas, vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante a gente discutir é que tem uma definição do Lenin de que o marxismo, enfim, a teoria do Marx, ela é composta de 3 partes constitutivas. Uma dessas partes constitutivas
pro Lenin, ainda que, obviamente, enfim, não é que seja separado totalmente uma coisa da outra, é mais uma forma de como encarar a teoria do Marx do que na realidade ou no desenvolvimento histórico elas foram completamente separadas. Uma dessas partes constitutivas é a filosofia alemã, a crítica da filosofia alemã do Marx. E aqui entra, na verdade, a crítica do Marx ao Hegel, que é um dos filósofos alemães mais importantes, né? Acredito que alguns de vocês saibam disso. Na sua juventude, o Marx era hegeliano de esquerda. Ele era um jovem hegeliano de esquerda, como vários jovens na sua geração, que inclusive entraram na universidade e buscaram radicalizar pela esquerda o sistema filosófico do Hegel. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque, para entender o conceito de Estado em Marx, é muito importante situar isso no processo de superação do Marx em relação ao Hegel. Isso como primeira definição, ou seja, do Hegel, o Marx incorporou muita coisa, na verdade, fundamentalmente, a dialética como um instrumento, digamos assim, fundamental, sem o qual seria impossível hoje sermos marxistas. Ao mesmo tempo, foi muito importante superar as bases do pensamento do Hegel. E a gente vai ver que a crítica do Estado é fundamental para isso. Bom, para entender isso, eu sugiro para vocês um dos textos talvez mais bonitos do jovem Marx, que é a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. É um texto que foi publicado nos Anais Franco-Alemães e que foi escrito entre dezembro de 1843 e janeiro de 1844. Estudando para esse vídeo, pensando, eu cheguei à conclusão que mais para frente a gente tem que fazer um vídeo só sobre a discussão da crítica marxista à religião, entrando em conceitos como idealismo e materialismo, até porque a visão do Marx sobre religião é uma ideia que normalmente é muito deturpada nos dias de hoje. Por isso, eu não vou entrar muito nesse tema agora, mas eu vou começar lendo, na verdade, um trechinho do Marx que relaciona esse tema e eu juro que tem tudo a ver com a crítica do Marx ao Estado. Ele diz: na Alemanha, a crítica da religião chegou no essencial ao fim. A crítica da religião é a premissa de toda a crítica. Bom, isso está na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Gente, o que o Marx quer dizer com a crítica da religião chegou no essencial ao fim? Para isso, a gente precisa entender que a burguesia, em sua luta revolucionária contra as bases da sociedade feudal, travou uma luta contra a igreja e o poder da igreja em certo sentido, certo? Por um lado. E, por outro lado, também surgiram pensadores burgueses no campo do chamado materialismo que buscaram fazer a crítica da religião. Um dos mais importantes para o próprio Marx e para o tempo do Marx é o Feuerbach. Parênteses, eu já vi muitas pronúncias do nome dele, não pretendo acertar. Ludwig Feuerbach, que escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Falando muito por cima, uma ideia muito fundamental que está nesse livro do Feuerbach é: não foi Deus quem criou os homens, foram os homens que criaram Deus. Talvez isso resuma um pouco o materialismo do Feuerbach. O Feuerbach está tentando, em algum sentido, refutar o Hegel, porque a base do pensamento hegeliano acredita no extramundano, acredita no divino, enfim, isso é importante. Ao mesmo tempo, o Marx vai ser super crítico a como o Feuerbach tenta fazer isso, a essa refutação, né? Porque, na verdade, o Marx vai dizer que, nesse processo, o Feuerbach acaba construindo um materialismo contemplativo, como se ele apagasse da história que os seres humanos são sujeitos, que eles têm uma atividade humana que pode ser capaz de transformar a história. E isso é muito importante, é famoso também, do Marx, são famosas as teses sobre Feuerbach, tá? Para quem quiser. Ok. Então, com Feuerbach, o Marx está dizendo que a crítica da religião, no essencial, está terminada. Bom,
Mas por que isso é importante para esse vídeo? Porque ele também diz que a religião, a crítica da religião, é a premissa de toda a crítica. Em algum sentido, a gente quer chegar na ideia de que, assim como foram os homens que criaram Deus, também são as relações sociais, também é a chamada sociedade civil quem criou o Estado, e não vice-versa. Essa definição, gente, parece super básica, mas ela não é, tá? Então eu vou mais uma vez falar um trechinho do Marx importante. Ele diz: a missão da filosofia que está a serviço da história consiste no desmascaramento da autoalienação em suas formas não santificadas. Com isto, e aqui eu cito ele de novo, a crítica do céu se converte na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do Estado. Bom, então, se a crítica da religião havia sido realizada, em certo sentido, pela filosofia alemã contemporânea do Marx, né, ou a filosofia que o Marx tem como interlocutora, a crítica ao Estado, não. E quando a gente pensa em desmascarar as formas de autoalienação humana não santificadas, não sagradas, o Marx está falando, é preciso desmascarar o próprio Estado. Gente, e por que isso é parte da superação do Marx para o Hegel? Do Hegel, né? Por quê? Porque para o Hegel, a sociedade civil é o reino, é o terreno, digamos assim, para usar as minhas palavras, dos interesses particulares. E, na verdade, a sociedade só encontra a sua completude no Estado, que seria ético, que seria promotor da liberdade. Tá? Para dizer em outras palavras, o ser humano é livre no Estado para o Hegel. Em algum sentido, o Estado consegue se alçar acima de interesses particulares e ser, em algum sentido, expressão de uma vontade geral, promotor de interesses gerais, etc. E é um sujeito da liberdade. Isso é o Hegel. E aqui, assim, vocês vão falar, onde está isso exatamente no Hegel? Gente, o Hegel diz isso com palavras muito mais difíceis, tá bom? Eu tô aqui dando uma vulgarizada do Hegel, eu peço perdão. E aqui, gente, eu queria fazer um parênteses, porque em 1843 tem outra obra importante do Marx, na qual, enfim, não daria para fazer um vídeo falando do jovem Marx chegando à crítica ao Estado sem falar da questão judaica, né, em que ele chega a conclusões similares às que eu estou tratando aqui pela via do Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, mas por outros caminhos. Na questão judaica, o Marx está discutindo com o Bruno Bauer, que era um hegeliano de esquerda, e ele está discutindo, fazendo uma distinção entre a concepção liberal de emancipação política e uma ideia de emancipação humana. Porque ele vai dizer que o que o Estado moderno faz é mostrar como separar artificialmente questões que na prática, na realidade concreta, continuam ligadas. Por exemplo, no caso da religião, o que o Estado moderno, que em certo sentido se proclama laico, que é muito diferente, sei lá, do direito divino dos reis, de antes, etc., faz é deslocar para o âmbito privado, da vida privada das pessoas, a religião, tirar do domínio da esfera pública. O que, diga-se de passagem, quem olha hoje para os estados capitalistas, para o próprio Estado brasileiro, fala, bom, faz isso muito parcialmente, porque existem 1000 vínculos abertos entre Estado e Igreja. Sim, mas, de toda forma, o Estado moderno aparece como esse ente laico, em certo sentido, que desloca a religião para a esfera privada. Mas, nesse sentido, não acaba com a submissão do homem à religião ou com a alienação na forma religiosa. Outro debate importante que a gente vai fazer aqui é a própria ideia de igualdade. Como é encarada a igualdade formal no Estado burguês, no Estado capitalista, frente à desigualdade real presente na sociedade civil. A gente vai tratar disso, ou seja, o que aparece como emancipação no Estado moderno, as ideias de igualdade, liberdade, a religião, continuam sendo formas de alienação na sociedade civil. O que o Estado moderno fez foi somente separar essas esferas. É uma ideia complexa em algum sentido, mas que a gente vai estar tentando aqui transformar numa coisa mais palpável. Como? O mais importante é vocês entenderem que, então,
O Marx chega à conclusão que, assim como a religião em forma sagrada é uma forma de alienação, o Estado também é uma forma de alienação. E o que o Estado aliena? O Estado aliena as relações de produção presentes na sociedade civil. Em outras palavras, a dominação burguesa. Então, sim, a sociedade civil é um âmbito onde estão presentes interesses particulares, mas interesses inconciliáveis. A sociedade é dividida em classes. Mas o Estado moderno, o Estado burguês, o Estado capitalista, longe de ser uma expressão de interesses gerais da sociedade, ele é uma forma de alienar justamente essa divisão da sociedade em classes e tentar aparecer, ou aparece, né, como promotor da liberdade, igualdade, fraternidade, e aqui eu faço referência aos ideais da Revolução Burguesa, quando, na prática, ele continua sendo expressão da vontade de uma classe, da classe dominante. Essa é a grande questão. Em algum sentido, aqui a gente está discutindo que, assim como Deus paira acima dos homens, o Estado busca aparecer como um ente que paira acima da sociedade, acima da divisão das classes, etc, etc. Mas que na prática não é assim. Para o direito burguês, todos somos iguais perante a lei, todos somos cidadãos. O que isso faz na prática? Isso faz na prática com que, enquanto se proclame a igualdade, a gente tenha justamente os vendedores da sua força de trabalho, que são os trabalhadores, e a gente tem a burguesia, que é a detentora dos meios de produção, certo? A igualdade formal não apaga a divisão da sociedade em classes. A lei que protege tudo igualmente. Não. A lei, no direito burguês, ela garante, em primeiro lugar e fundamentalmente, o direito à propriedade privada. Ela protege, sobretudo, não as pessoas igualmente, mas a propriedade privada, porque se os que não têm a propriedade privada dos meios de produção atacarem, digamos assim, esse direito à propriedade privada, do qual boa parte da humanidade é privado dele, bom, o direito vai se voltar contra essa pessoa, tem a sua polícia, etc., ou contra essa classe, digamos assim, que é desprovida de propriedade. Bom, então aqui a gente percebe, na verdade, que o Marx, na sua juventude, fez a crítica às concepções liberais de Estado, política, e tentou mostrar como alienação que a ordem burguesa tenta universalizar os interesses da burguesia, aparecendo como se esses interesses fossem interesses de toda a sociedade, interesses gerais, quando são interesses de uma classe. E que o Estado moderno, para fazer isso, precisa naturalizar, mostrar como a histórica uma forma de existir da sociedade que é com propriedade privada, certo? Tenta mostrar como se isso fosse natural. E para entrar nessa discussão de se é ou não natural, se é uma forma histórica e nesse sentido superável ou não, vem a obra do Engels. Vamos chegar aí. Depois da morte do Marx, o Engels se dispôs a organizar, digamos assim, a obra do Marx. E disso vocês sabem que depois do livro 1, os livros 2 e 3 não foram publicados em vida pelo Marx. Parte deles foi bastante a partir do trabalho do próprio Engels. Em 1884, o Engels publica um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro é baseado nas anotações do Marx quando ele estava estudando um antropólogo, uma obra de um antropólogo chamado Lewis Morgan, publicada em 1877, onde o Morgan analisa as chamadas sociedades primitivas. A obra do Morgan é bastante polêmica, na verdade, é permeada de várias concepções evolucionistas, muito criticada na antropologia, etc., mas ainda assim era realmente o mais avançado, digamos assim, da antropologia naquele momento, no tempo em que o Marx estudou, e as conclusões que, em base às anotações do Marx, o Engels tira e publica, são muito valiosas até hoje. Em geral,
para os estudos feministas, do feminismo marxista, é uma obra fundamental porque ali o Engels tenta dar conta de que a opressão às mulheres não é natural e que ela tem uma relação intrínseca com o surgimento da propriedade privada e com o surgimento do Estado. E é bastante profunda desse ponto de vista. E justamente ligado a isso, para nós, para essa discussão que a gente está fazendo, ela é muito importante, essa obra, porque dá conta que o Estado não é natural, que o Estado tem uma história e que essa história é vinculada à origem da propriedade privada. Ou seja, ele vai tratar de uma época em que não existia um aparato especial que vai submeter o povo pela força, sistematicamente. Ele vai tratar de uma época em que não existiam pessoas, um grupo de pessoas especializado em governar. Nesse sentido, não existia esse Estado. Qual é o debate que o Engels faz? Que no chamado comunismo primitivo, o que predominava? Os costumes, a tradição, o respeito pela autoridade, uma autoridade baseada nos chamados chefes anciãos dos clãs, em que, inclusive, durante um bom tempo, as mulheres podiam ser chefes anciãs. Era esse costume, essa tradição que moldavam a organização social e a disciplina para o trabalho, né? E a organização para o trabalho também. Isso é bastante importante para pensar a diferença. E o Engels vai buscar demonstrar que o Estado surge em sua forma histórica a partir do momento em que, com propriedade privada, existe a divisão da sociedade em classes. Existe um grupo de pessoas que passa a se apropriar do trabalho alheio. Não só na forma como isso se dá no modo de produção capitalista, mas ao longo da história, né? Onde, de várias formas, existiu exploração do trabalho. Por exemplo, analisando essa obra do Engels, o Lenin vai dizer que a divisão entre proprietários de escravos, né, de escravizados e escravizados, foi a primeira divisão de classes importante da história. Então, qual é a função do Estado? Tendo esse aparato de força, repressão, o Estado garante que um grupo de pessoas possa se apropriar do trabalho alheio. E por que essa obra do Engels é fundamental? Porque se o Estado tem um início, se o Estado é uma forma histórica, ele também pode ter seu fim e ser superado. Como vai ser no comunismo, e aqui eu sugiro para vocês o nosso último vídeo explicando o que é o comunismo. Bom, e aí, gente, eu escolhi tratar principalmente da crítica do jovem Marx ao Estado, em certo sentido, como forma de alienação, e do Engels tratando da origem do Estado. Mas é muito importante mencionar, e é quase um crime eu não desenvolver isso, que no Manifesto do Partido Comunista existe a grande definição do Estado como um comitê de gestão dos negócios da burguesia, uma definição que a gente também tratou no último vídeo, e depois é todo um tema, o próprio 18 Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx, onde ele vai mostrar a sua análise do Estado em toda a sua complexidade, mostrando que sim, o Estado é o aparato de dominação de uma classe, mas também os marxistas somos capazes de analisar as distintas frações de classe em disputa, não para apoiar qualquer fração de classe da burguesia, mas para ter uma análise complexa do Estado que tem suas bases justamente em conseguir fazer essa crítica do Estado a partir da própria filosofia, enfim, e ligando isso à crítica da economia política inglesa e etc. Então, é muito importante ver que existe um desenvolvimento da análise do Estado para o Marx e que essas obras, o Manifesto do Partido Comunista e o próprio 18 Brumário de Luiz Bonaparte, são muito importantes, tá bom? A gente volta nisso em algum momento. Bom, gente, aqui a gente tem essa obra importante do Lenin, O Estado e a Revolução, que eu já trouxe para vocês também no último vídeo, e que ela traz discussões e definições bastante fundamentais. A primeira delas é mostrar, né, isso em base ao Engels, ao Marx, voltando nos clássicos, às vésperas da Revolução Russa, polemizando com Kautsky, com os reformistas da social-democracia alemã, mas também com o anarquismo e tal, que, na real, o que o Lenin está tentando discutir é quais são os pilares do Estado capitalista e por que o Estado capitalista precisa ser destruído. Bom, ele está discutindo que, por um lado, o Estado capitalista é baseado na repressão sistemática. Por quê? Justamente porque os interesses de classe no interior da sociedade capitalista são inconciliáveis.
a burguesia se vale sistematicamente da força para defender os seus interesses. E a polícia é esse destacamento especial de homens armados que buscam exercer essa força do poder público, digamos assim, né? Defendendo interesses privados e interesses da burguesia. Ok. É muito importante ver, então, que o papel da polícia no capitalismo nunca foi, nunca será, não é proteger a população, proteger os trabalhadores. O papel da polícia é, podendo e constantemente se valendo da força, defender a propriedade privada, certo? Esse é o papel da polícia. Por que existe uma polícia? Porque existe uma sociedade com interesses inconciliáveis, em que uma classe domina e explora a outra, e desse ponto de vista a polícia serve para defender os interesses dessa classe, ok? Então é muito fundamental essa definição, porque a polícia nunca estará do lado dos trabalhadores. Ela sempre, não à toa, em cada greve, em cada manifestação, ela se volta contra os trabalhadores, contra a juventude, etc. Mas ela está ali preparada e sistematicamente cumprindo um papel de controle social, buscando desmoralizar e atacar especialmente os negros, etc., como uma forma de garantir os interesses de uma classe dominante, que no Brasil é a herdeira da escravidão, dos escravocratas, etc. Então, isso é muito importante. Aqui está a serviço a repressão no Estado capitalista. Depois, o Estado capitalista não é só repressão, né? Não é só polícia. Existe também uma burocracia estatal que tem os seus privilégios, né? Que são essas pessoas que ganham muito bem e que são parte dessa burocracia estatal, os funcionários públicos do Estado. E mesmo no interior do Estado capitalista, existem diferentes regimes, né? E o Lenin vai tratar, inclusive, da democracia burguesa, que se, por um lado, o sufrágio universal é produto da luta dos trabalhadores, né, contra os regimes autoritários e etc., por outro lado, ele também é uma forma da burguesia de buscar mascarar a ditadura do capital. Ou seja, mesmo no interior da democracia burguesa, seguimos tendo um Estado que tem um caráter de classe capitalista e que, nesse sentido, a democracia burguesa serve para mascarar a prevalência desses interesses capitalistas. E é bem forte, porque, na verdade, o Lenin vai citar uma passagem do Engels também, que diz que, por um lado, o sufrágio universal é um índice de amadurecimento da classe operária, em certo sentido, das lutas e das conquistas da classe operária. Por outro lado, ele nunca vai ser um instrumento de enfrentamento do Estado capitalista. Ele define que o sufrágio universal é, ao mesmo tempo, um instrumento de dominação da burguesia. E eu citei, por exemplo, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. No 18 Brumário, o Marx vai fundar o conceito de bonapartismo. E é um conceito bastante importante para dar conta dos diferentes regimes no interior do Estado capitalista. Aqui o Lenin está discutindo, por exemplo, com a democracia burguesa, que gerou enormes pressões, né, e desvios no interior, por exemplo, da social-democracia alemã, na qual a Rosa militava e onde a Rosa também travou vários combates, criando essa ilusão de que os trabalhadores estão ganhando espaço no Estado capitalista e progressivamente vão chegar ao socialismo. Né? Ou não, como era o caso do Bernstein. Ou no caso do Kautsky, sigo defendendo a revolução, mas não para hoje, para depois. E na prática o que ele propunha, nas palavras da Rosa, era só parlamentarismo. Ou seja, o Lenin está aqui travando uma polêmica e mostrando que é preciso defender a revolução e todos os métodos relacionados à revolução, porque esse Estado capitalista nunca vai estar do lado das lutas dos trabalhadores, nem nada disso, e os trabalhadores vão precisar destruir esse Estado. Bom, aqui a gente chega à nossa parte final. Eu espero que com toda essa exposição tenha ficado claro que pra gente, para os socialistas, não se trata de ocupar o Estado capitalista e fazer do Estado capitalista um ator
que controle o capitalismo, justamente porque esse Estado é capitalista. Acho que essa definição é bastante importante. Ele não pode ser neutro e não pode ser defensor de um interesse geral ou de outra classe. Então, assim, não se trata de os trabalhadores ou ditos representantes de trabalhadores ocuparem o Estado tal qual ele é e buscarem a defesa da democracia burguesa, alargar a democracia burguesa, ou mesmo enfrentar os autoritarismos por meios da democracia burguesa. Bom, isso os grandes marxistas revolucionários já discutiram que é uma falácia. Mesmo que ditos representantes de trabalhadores entrem no Estado burguês, o que a gente vai ver não é a subversão do caráter de classe do Estado. O que a gente vai ver é a administração dos interesses capitalistas, certo? E aqui qualquer semelhança com a realidade brasileira é mera coincidência, não é? Tá, mas e se a classe trabalhadora efetivamente toma o poder? Bom, se a classe trabalhadora efetivamente toma o poder, ela precisa construir o seu Estado, destruir o velho Estado capitalista e construir o seu Estado. Como o Marx chega nisso? O Marx vai analisar profundamente, por exemplo, na Guerra Civil da França, a luta de classes na França, a Comuna de Paris. Vai ser uma obra muito importante, vai ser uma experiência operária muito importante que vão derivar em obras muito importantes, no qual o tema do Estado é bastante fundamental. Para o Marx, a partir do momento em que a classe operária toma o poder, ela precisa, então, buscar formas de garantir que a maioria da sociedade exerça o poder e encontre as suas formas democráticas e controle a produção, decida sobre a produção, sobre o funcionamento da economia. A gente também já tratou disso em certo sentido no último vídeo. Bom, e por que a experiência da Comuna de Paris, quando os trabalhadores pela primeira vez tomaram o céu de assalto, digamos assim, é fundamental? Ali na Comuna de Paris, o Marx conseguiu ver que os trabalhadores ali substituíram o exército permanente e a polícia pelo povo armado. O Marx conseguiu ver que ali eles estabeleceram que um político deveria ganhar o mesmo que um operário qualificado, uma consigna que aqui hoje no Brasil a gente transformou na ideia de que todo político ganhe, ou juiz ganhe como uma professora. Que esses políticos tenham que ter mandatos revogáveis a qualquer momento, ou seja, se não estão cumprindo com os interesses da população, que seu mandato seja revogado, que os juízes também sejam eleitos, e isso é bastante fundamental, gente, porque assim, a gente está num país em que o judiciário tenta, por um lado, aparecer com a sua máscara técnica de que temos que ter o conhecimento qualificado para entender a lei, etc, etc, que é uma forma de apagar, como eles são atores da burguesia, mas, por outro lado, também, eles mandam em tudo no país, Digo, a força, o poder político que o judiciário veio ganhando desde o golpe institucional é absurdo. E, na Comuna de Paris, se discutia que o judiciário também deveria ser eleito. Outra ideia fundamental, que o executivo e o legislativo funcionem como uma câmara única. E aqui é muito importante essa ideia, porque, na verdade, o que aparece como parte dos mecanismos mais avançados do Estado moderno, que é a divisão entre os três poderes, na prática, por que se divide entre três poderes no interior do Estado? Porque são formas desse Estado, no interior dele mesmo, se autorregular e impedir o quê? A participação popular. Certo? E quantas coisas, por exemplo, hoje no funcionamento do Estado capitalista não são aprovadas no legislativo, sei lá, leis sobre o direito à educação que na prática não se realizam porque o executivo não destina verbas. Ou seja, essa forma de separar o que é a deliberação do pôr em prática também é uma forma de, enfim, ter mais mecanismos para desviar os interesses dos trabalhadores e garantir os interesses da burguesia. Nesse sentido, é a partir dessas experiências programáticas, digamos assim, na Comuna de Paris, que se chega à definição para o próprio Marx, que ele enriquece a sua teoria, tornando mais concreta a ideia de que é preciso destruir o aparato capitalista, o aparato do Estado capitalista e construir um novo Estado, que não é simplesmente tomar para si o Estado na sua forma burguesa. E aqui a gente está falando principalmente da burocracia estatal e da sua forma de repressão, certo?
Gente, eu não vou falar nesse vídeo sobre os soviets, sobre os organismos de auto-organização e como eles se transformam em formas de poder, mas isso é muito fundamental para pensar a própria experiência da Revolução Russa, enfim. Eu tô fazendo uma menção, tá no último vídeo, mas a gente vai aprofundar esse tema em outro momento. Mas eu queria terminar o vídeo realmente colocando essa ideia de destruir o aparato de repressão do Estado, destruir a burocracia estatal, para também dizer que é impossível fazer um vídeo do Estado sem mencionar o Gramsci, porque o Gramsci avançou bastante em formular a ideia de um Estado integral e que pra gente, obviamente, existem elementos do Estado que vão permanecer, como, por exemplo, a ideia dos serviços públicos, que não à toa no próprio capitalismo já serviços públicos são muito atacados. Eu comecei falando do ANCAP, da ideia de que tem que privatizar tudo, etc. E quando a gente pensa em saúde, educação pública, transportes públicos, por um lado, são conquistas da classe trabalhadora ao longo dos anos que a burguesia concedeu, digamos assim, a partir da luta da classe trabalhadora, como conquistas parciais e instáveis, em certo sentido, porque estão permanentemente sendo atacadas, são permanentemente privatizadas, a terceirização nesses serviços públicos é uma forma de avançar com a privatização, depois eles não destinam orçamento, etc, etc. E, por outro lado, são vias na mão do Estado, quando a gente pensa, por exemplo, as escolas, as universidades, também são vias de domínio ideológico do próprio Estado. Né? No caso das universidades, obviamente, esse conhecimento está em disputa, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, é importante entender como esses serviços públicos no interior do Estado capitalista são essas concessões parciais que muitas vezes servem como também dominação ideológica, estão a serviço das empresas, etc. Ok, por que isso é importante? Porque, obviamente, nas mãos dos trabalhadores, não se trata de destruir tudo isso, mas se trata de transformar o caráter de classe a quem está a serviço a esses serviços públicos e fazer com que os trabalhadores decidam e controlem tudo, né? Então, eu estou aqui separando o que é a burocracia estatal, a repressão, do que são, por exemplo, os serviços públicos, para dizer que, ao longo do tempo, também, conforme também se avançaram as lutas dos trabalhadores e as respostas da burguesia, se complexificou a análise do Estado. E termino, então, dizendo para vocês que, se vocês tinham alguma ilusão de que o Estado capitalista é um aliado, que as instituições do Estado capitalista são nossas aliadas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a demolir essas ilusões, porque a gente vai precisar destruir esse Estado.